Boa tarde, meu nome é Fabiana, eu sou a fonoaudióloga e vou estar passando um pouquinho para vocês, um pouquinho quando a gente faz o acompanhamento aqui com o Dr. Roberto, todo semestre a gente dá esse curso para as gestantes. Devido ao coronavírus, a gente está fazendo então através de videoaula para vocês. Para a gente começar, tudo que eu vou estar passando aqui, gente, claro que vão ter dúvidas, mas assim, não se preocupem, a gente vai estar se encontrando no hospital, depois no final da aula eu vou estar explicando sobre o teste da orelhinha, que sou eu que faço no hospital. Então, qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição também nos grupos, para vocês ficarem à vontade com relação às dúvidas, tá bom? A gente está aqui para tentar facilitar e melhorar toda essa situação que está bem difícil para todo mundo, mas que logo vai passar, se Deus quiser. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a amamentação, tá? Amamentação. Então, vamos lá. Vantagens da amamentação. Ela protege a criança contra as moléstias, não provoca alergia, está na temperatura adequada, é de fácil digestão, já está pronto, não dá trabalho e não custa dinheiro. Ela é mais higiênico e favorece o desenvolvimento adequado do osso da maxila e dos músculos da face. É aqui que eu queria falar mais para vocês, né, na área da fonoaudiologia. Então, a gente já tem estudos comprovados, tanto com a experiência, que as mães que conseguem amamentar os seus filhos, elas, claro que é muito melhor em todos esses itens já citados, mas principalmente aqui, ó, gente, que eu tenho o desenvolvimento do osso da maxila e dos músculos da face, que a gente vai precisar dessa estimulação mais à frente, quando essa criança vai começar a se alimentar com a primeira comida, depois com o desenvolvimento da fala, eu preciso desse desenvolvimento aqui do osso e da maxila. Então, fundamental importância a amamentação para o recém-nascido. Dica que a gente vai dar sobre a amamentação. Vamos lá. Então, assim, ó, além de tantas as vantagens, o aleitamento materno, ele tem o dom de aprofundar laços afetivos entre mãe e filho, já que a criança, ela sente-se protegida e segura. Isso contribuirá para que sua vida seja equilibrada. Importante, gente, durante a amamentação, a mãe não deve beber bebidas alcoólicas, fumar ou ingerir alimentos condimentados, tá? Comentários, a gente vai falar um pouquinho do colostro. O que acontece? Quando a mãe tem o bebê, o colostro é logo aquele primeiro que sai nos primeiros dias, mesmo no hospital, tá? Então, não é propriamente o leite ainda, mas o colostro, ele é de fundamental importância, porque a gente fala que já é a primeira vacina do bebê, tá? Então, importante a gente não deixar de dar o colostro, principalmente nos dias ainda na maternidade, porque é depois que o leite desce, primeiro o colostro. Modo de amamentar. Com relação ao modo de amamentar, o que a gente vai orientar? Sempre, gente, eu comecei a dar o lado direito, é uma dica, tá? Umas mães já sabem, outras de primeiro filho ainda não. Comecei a dar, começo pelo lado direito, amamentar pelo lado direito. Deu 15 minutos, 20 minutos, marcou, fez o bebezinho, arrotava para o lado esquerdo. A mesma coisa, dei mais 20 minutos, meia hora. Na próxima mamada, eu vou voltar o bebê sempre para o último lado, tá? O último que eu terminei. Então, sempre fazendo isso, para quê? Para estimular os dois lados, para que eu tenha a quantidade de leite suficiente dos dois lados e o bebê não fique gostando só de um lado e aí estimule a ter mais leite só de um lado, tá? Então, isso é muito importante. Agora a gente vai falar um pouquinho da chupeta e da mamadeira, tá, gente? Eu vou citar alguns itens e depois eu vou dar minha opinião como profissional nesse caso. Chupeta e mamadeira. Gente, a chupeta, ela vai ser opção da família. O bebê, ao nascer, ele associa o reflexo da sucção
a segurança e satisfação de receber o alimento. Então, assim, o bebê, ele tem um reflexo de sucção, para vocês terem uma ideia, até 6 meses. É reflexo, ele vai querer sugar. A criança, ela percebe que chupar o dedo, a chupeta ou o bico, ela dá essa segurança. A chupeta, ela pode ser dada, porém com algumas orientações importantes. Gente, a chupeta, ela causa muitas dúvidas. Então, algumas mães, elas já vão para o hospital e levam a chupeta e falam, olha, minha filha, o meu filho vai chupar a chupeta. Então, ela já vai com a chupeta. Algumas mães falam, não vou levar e nem levam e não querem que seu filho chupe, não tem problema nenhum. Isso vai ficar a critério da família. O que a gente tem que tomar cuidado é que, como eu falei para vocês, que a sucção do bebê é reflexo e ela vai até 6, 7 meses, o bebê ele vai querer sugar. Então, assim, cuidado para não, às vezes eu não quero dar chupeta, ele vai começar a chupar o dedo e aí o dedo depois é muito pior porque é muito difícil tirar o hábito do dedo. É muito mais fácil depois eu tirar a chupeta com um aninho do que o dedo, porque o dedo tá toda hora lá, né? Não tem jeito da gente tirar. Só se a gente cortar o dedo do bebê. E os danos que a sucção do dedo provoca em toda a arcada dentária, a maxila, os músculos da face, são muito mais prejudiciais do que um uso curto da chupeta, tá? Então, o bico, para quem vai dar, o bico tem que ser ortodôntico, tá? Não pode ser aquele bico comum. E não chupar chupeta por mais de 2 anos, no máximo 2 anos, pois pode alterar a arcada dentária com prejuízo na emissão de sons e articulações. Teve um documentário que eu assisti sobre o uso da chupeta há uns 4 meses atrás. Muito interessante, onde vários profissionais davam a sua opinião e também as mães no dia a dia ali. Então, por isso que eu acho que tem que ficar a critério da família, da mãe, e aí só com ressalvas, tá? Quem usar a chupeta sempre bico ortodôntico e deu um aninho, vai lá, tira a chupeta do bebê. Ele não pede, ele não sabe pedir com um aninho. Ele vai começar a pedir com 2, 3 aninhos. Então, deu 8 meses, 7 meses, tira a chupeta e aí a gente vai entrar com o mordedor, que aí ele vai passar do reflexo de sucção para o reflexo de mastigação, tá? Continuando, como eu tiro a chupeta? Acabei de falar, a gente inicia com 7 meses porque ele vai transferir a sucção pela mordida, tá? Aí nessa fase é a melhor época para abandonar a chupeta. Vamos lá, agora eu fiz um resuminho para vocês da parte de linguagem, para a gente começar a ter uma ideia, as mães, quando que o bebê chora, quando que é os primeiros sonzinhos da fala, o que é fala, tá? Então, ó, de 0 a 3 meses o bebê, ele não faz nada, ele só chora, tá, gente? Ele não tem nenhum tipo de fala. De 3 meses a 6 meses, ele começa a emitir sonzinhos ao acaso. Então, assim, não é fala ainda, meu bebê tá falando? Não, ainda não. Ele é sons ao acaso. Então, ele começa a soltar alguns sonzinhos. De 6 a 12 meses, aqui sim, aqui começa a fase que a gente fala que é da lalação, que é o tipo de mamãe, dadá, tetê, papá. Então, aqui a gente tem o início da fala, que a gente fala que é a fase da lalação. E agora, com 1 a 2 anos, a criança aprende de 2 palavras novas por dia. Começa como uma frase, com uma palavra e termina com 3 palavras. Então, com 2 aninhos, essa criança, ela já está falando uma frase de 3 palavrinhas, tá? Então, a criança que com 2 anos não fala nada, só está apontando, então procura um profissional para fazer uma avaliação para ver se essa fala aí não está um pouquinho atrasada. Continuando, de 2 a 3 meses surge o plural, tá? Então, aqui também é aquela fase do porquê, que toda criança pergunta por quê.
3 a 4 anos, a criança já constrói frases com 6 palavras, tá? Nessa fase é quando a criança fala mais, tá? Porque ela aprende várias palavras por dia. Então é normal, nessa fase de 3 a 4 anos, a criança trocar alguns sonzinhos. Por exemplo, ela vai falar prato, ela fala plato, tá? Então isso aqui ainda é normal. Cuidado, uma criança de 3 a 4 meses, ele pode trocar um sonzinho, um ou outro sonzinho. Só que ele tiver muitas trocas na fala diariamente, eu preciso já procurar uma fono, tá? Agora, se ele só troca só um sonzinho, eu posso esperar até 4 anos para ver se isso aí vai se fixar ou não, tá? Se permanecer a troca, procurar o fonoaudiólogo. 4 a 5 anos, espera-se que a criança tenha o quadro fonêmico completo. Ou seja, gente, a criança com 4 anos, ela tem que estar falando tudo, tá? Sem nenhuma troca fonêmica, nem alteração. Então, se a criança já tem 4 anos e meio e continua com alguma troquinha, também procurar um fonoaudiólogo. A gente vai citar, dentro da fonoaudiologia, a gente tem várias patologias. Não dá para citar todas. Então, eu só coloquei aqui a gagueira, porque a gagueira, ela acontece no desenvolvimento normal de fala da criança, que a gente fala que não é propriamente a gagueira, mas é uma disfluência normal de fala, por isso que eu vou citar a gagueira, tá? Então, o que é a gagueira? A gagueira é uma doença neurológica que se manifesta através de uma disfunção da fala, com repetições de sílabas, palavras ou longas pausas ao pronunciar, palavras ou frases, e também um componente genético, fatores comportamentais e psicológicos. Por que a gente vai só citar a gagueira? Porque de 2 anos a 4 anos de idade, a gente fala que é disfluência normal de fala. O que acontece? Como essa criança está aprendendo a falar, é normal que ela, de um dia para o outro, ela começa a gaguejar, tá? E aí a gente investiga, não tem ninguém na família, nem um pai, a mãe, minha tia, minha irmã, não tem ninguém gago, tá? Então a gente começa a trabalhar com uma disfluência normal de fala, onde a criança, ela tem um período para parar com essa disfluência, tá? Então a gente dá algumas orientações com relação a isso. Nunca chamar a atenção da criança, falar, olha, começa de novo, você está gaguejando, por que você está fazendo assim, calma. Isso a gente nunca deve fazer, tá, gente? A gente tem que dar atenção para o que ela está fazendo e não como está fazendo. E aí isso tem um período para começar e terminar. Persistiu, ou tem alguém na família que já tem gagueira, aí eu não espero. Eu já procuro um profissional para trabalhar e para fazer avaliação, tá joia? Agora a gente vai falar um pouquinho, eu tô citando algumas coisas, é lógico que depois a gente vai ter, quando vocês estão aqui é diferente, vocês conseguem tirar as dúvidas de vocês. Mas a gente está tentando fazer de um jeito com que a orientação chegue até vocês da melhor maneira, tá? Então, as dúvidas, não se preocupe que depois a gente vai ter tempo para tirar. Alimentação. Eu fiz um quadrinho aqui, tá? Um resuminho, até 6 meses, somente leite materno, não preciso de chá, não precisa se preocupar com água, quem está só amamentando, tá? De 6 a 7 meses, leite materno, suco e papa de fruta, pode ser amassada ou raspada. 7 a 8 meses, aqui a gente já começa com a papa com refeição principal, né? Que já é no almoço. 9 a 11 meses, passar gradativamente para a alimentação da família. E aí a criança com 1 aninho, a gente já tem a comida da família. Gente, cuidado com a alimentação. Tá? A alimentação é uma mudança muito importante para as crianças.
Sempre que tem umas colherzinhas de silicone que a gente compra nas farmácias, onde eu já tenho a quantidade do alimento adequado, tá? Aquela colher de silicone, ela não é nem mais nem menos, é a quantidade suficiente. Então procurem essas colheres, tá? Nunca direto com a colher da família, porque às vezes eu ponho uma quantidade muito grande de alimento ou menos. Então essa de silicone eu sempre oriento que é a melhor, indico ela, tá? Sempre quando a gente for começar com a fruta, dê 2, 3 dias a mesma frutinha, depois a gente troca. Por quê? Para você sentir se a criança não teve uma alergia, se ela conseguiu sugar bem, se ela conseguiu mastigar bem esse alimento. Então, devagar com a introdução dos alimentos. Muito importante, eu quero falar para vocês, até 6 meses o bebê, aqui é um resuminho e eu vou estar introduzindo. Até 6 meses, né, a gente falou do leite materno, podemos introduzir aos poucos sucos, tal, água potável, não devemos parar com leite materno. Ah, mas eu comecei a dar frutinha, eu posso parar? Não, não pode, né, gente? Vamos continuar pelo menos até 1 ano aí. Atenção, a comida não deve ser um castigo nem um prêmio. A gente tem muitas crianças que chegam com 3, 4, 5, 6 anos na fonoaudiologia e que tem muita dificuldade de comer, principalmente comidas mais sólidas, carne, né? Eles não querem, eles querem mais um leite, eles querem um mingauzinho. Por quê? Porque nessa fase importante, onde a gente tinha que começar a fazer a introdução do alimento, muitas vezes as mães têm medo e elas amassam ou elas passam na peneira e aí o que acontece? Faz o sopão. O sopão é tudo igual, gente, ele não tem gosto separado. Se eu coloco batata, cenoura, beterraba e se no outro dia eu não coloco, o gosto é o mesmo. Tá? Então a criança não aprende a mastigar e nem aprende o paladar do alimento. Então é muito importante a introdução correta do alimento, tá? A criança, ela vai dando sinais para você como que tá, se ela tá gostando. Faça separado no prato da criança, esse prato tem que ser colorido, tá bom? Então assim, a variedade de alimento no primeiro ano de vida é muito importante. Então a gente começa com um franguinho desfiado, né? Claro que a gente não vai dar uma carne grande para essa criança mastigar porque ela ainda não tem condições. Então a gente vai introduzindo aos pouquinhos, até que com 1 ano ela já tem condições de comer a comida da família. Continuando, é muito importante que os pais tenham os hábitos de alimentação saudáveis. Então, assim, se eu quero que o meu filho se alimente bem, é importante que a família toda se alimente bem, né? Então, assim, ter o horário da refeição. Então, põe o cadeirão do bebê, da criança junto na mesa. Então, é o horário da refeição. E evitar fazer jogo com essa criança. Olha, se você comer, eu vou te dar um presente. Se você comer, você vai passear. Não. A alimentação tem que ser uma coisa que faz parte da rotina dela, como a nossa. Não pode ser prêmio, né? Então, se a gente começa a introduzir isso desde o início, a criança já entende que a alimentação é na mesa, não é na sala, não é no chão na sala, não é correndo pelo quintal, né? Isso vai de uma maneira muito mais natural. Gente, é super importante a gente entender que nós, pais, temos a obrigação de orientar e encaminhar, direcionando os nossos filhos, principalmente nesse começo. Eles não têm ainda a condição de estar sabendo o que eles querem ou não, depende de nós, pais. Tá? Então, se a gente tem essa maturidade e esse entendimento, fica muito mais fácil, tá? Então, assim, nada de prêmios, vamos fazer com que essa alimentação entre natural para que depois, lá na frente, seja uma coisa natural, não seja prêmio nem troca. Evitar o liquidificador, né? Se a criança não tem nada, se a criança não tem nenhuma patologia,
ela é uma criança normal, que está nas condições de mastigação dentro do desenvolvimento, da etapa normal de desenvolvimento, não precisa do liquidificador, tá, gente? Os ingredientes, eles devem ser cozidos e amassados no garfo ou passados na peneira para que a mastigação seja treinada e os músculos faciais sejam trabalhados. Isso daqui, gente, é só no comecinho, tá? Se hoje eu amassei meia batata, amanhã eu amasso, hoje eu amassei a batata inteira, amanhã eu amasso meia batata e depois eu não amasso mais, tá? É assim que funciona, gradativamente. Para quê? Para que a gente vá treinando os músculos faciais também e para que lá na frente a gente não ocorra trocas na fala, aquela respiração onde a criança respira com a boca aberta, que a gente fala que é a respiração oral, né, que ela tem uma respiração nasal, enfim. A mastigação é uma das coisas mais importantes nesta etapa. A partir de 7 meses, a gente pode também, foi o que eu já falei, começar com o franguinho desfiado, a gente pode fazer a carninha de panela e pegar só primeiro, né? Começa desfiando, a gente pega esse caldo que foi cozida a carne, que ele é de grande vitamina, e aí com 8 meses inicia a papinha salgada. Observação importante, muitas mães perguntam, posso usar mel? Gente, não pode, tá? Não posso usar mel, tá? E não é necessário adoçar, colocar açúcar, nem na mamadeira, nem no suco, tá? A gente já vai falar do teste da orelhinha, que é o final, tá? O que eu queria falar, deixar antes, falar para vocês, fechar a parte da fala. Há um ano e meio, mais ou menos, a gente vem notando que nos consultórios, nos postinhos, tem chego muitas e muitas crianças com atraso de fala e linguagem. Então, vamos ter um olhar mais atento para isso, né? Por que essas crianças estão tendo tantos atrasos de fala, né? O que está acontecendo? Falta de estimulação, a gente está numa vida muito corrida, os pais estão tendo pouco tempo para ficar com esses filhos, estarem estimulando. Então, vamos ter um olhar mais direcionado para isso. E percebeu que 2 aninhos não está falando ainda, está com dificuldade, procura o profissional, gente. Não espera chegar com 4 anos, tá? Então, essa é uma dica que eu quero falar para vocês, que a gente vem percebendo nas clínicas e na atualidade hoje em dia. Para terminar, o teste da orelhinha. Gente, é o seguinte, o teste da orelhinha, ele é feito no hospital, quando o bebê nasce, toda quarta-feira eu estou fazendo o teste da orelhinha no horário das 9 às 11. Porém, com o vírus, a gente está parado por enquanto esse mês. E eu vou começar devagarzinho fazer os exames de março, de uma maneira mais segura para todo mundo. Então não se preocupem, quem for estar tendo bebê agora, esse mês ou mês que vem e não fez lá no hospital, a gente vai estar chamando, tá? Não fiquem preocupadas, eu vou estar ligando uma por uma para estar fazendo depois num número menor de pessoas e de uma maneira mais segura, tá bom? Só falando sobre o teste, né? A deficiência auditiva é a doença mais frequente encontrada no período neonatal. Qualquer perda na capacidade auditiva, mesmo que pequena, impede a criança de receber adequadamente as informações sonoras que são essenciais para o desenvolvimento da fala. Por isso que é fundamental a gente estar fazendo o exame. Por quê? Se eu descubro uma deficiência auditiva nessa criança, eu faço uma adaptação com uma prótese auditiva com 6 meses e ela não perde o desenvolvimento da fala, tá? Com 2, 3 anos ela vai estar falando como uma criança normal. Por isso que é importante que o teste seja feito até 6 meses. O teste da orelhinha, ele é fundamental
para se detectar precocemente perdas auditivas que poderão interferir na qualidade de vida do indivíduo, possibilitando o tratamento imediato. Gente, eu quero agradecer, né? Estamos tentando fazer o melhor para chegar a informação até vocês. Se Deus quiser, tudo isso vai passar logo e a gente vai poder estar se encontrando e fazendo as nossas atividades como sempre. E quem for estar tendo bebê esse mês, então, um conforto, muita calma, tranquilidade nesse momento e vamos passar por isso juntos aí de uma maneira bem mais fortalecidos. Então, fica aí a orientação com relação ao teste da orelhinha, tá bom? Meu muito obrigada e um grande abraço a todas as mães.